bom dia, glória a Deus. Do outro lado, e não puder atravessar, ô bênção. Como é bom, né, minhas irmãs? Já levantar dando glória a Deus, declarando sobre o nosso dia. Deixa eu ligar o ar que agora fez calor. Declarando sobre o nosso dia bênçãos, declarando sobre o nosso dia paz. Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo. É uma alegria para mim estar aqui com você. Para quem não me conhece, está chegando agora, bem-vinda. Eu me chamo André Oliveira. Já faz 2 anos que nós estamos aqui com o nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo. E você é muito bem-vinda, né? Essa semana nós estamos falando sobre um tema muito importante, um tema que tem esclarecido muitas dúvidas, né? Na vida de muitas irmãs, inclusive era um tema que eu tinha muitas dúvidas, muitas questões. E aí eu falei assim, não, eu vou estudar, eu vou aprender, porque eu quero passar para as meninas, né? Eu quero aprender para passar e para abrir verdadeiramente os olhos espirituais. Porque, gente, eu e a luz de novo, gente. Oh, glória a Jesus. Porque, assim, é um tema que nós precisamos entender, né? Ontem eu tava aqui, eu sempre escrevo muito, né? Quem me conhece sabe que eu amo escrever. Tem cadernos e cadernos escritos, porque escrever também é terapia, né? Tem até um post sobre isso aqui no meu Instagram, escrita sobre o poder da escrita terapêutica. E ontem eu estava escrevendo justamente sobre isso, né? Justamente sobre isso. Então, assim, eu tinha muitas dúvidas sobre esse tema. Eu fui buscando, eu fui estudando, né? Eu sempre fui muito ativa. E eu falei assim, bom, fui no seminário, falei, bom, agora é hora, né? O Espírito Santo tinha me falado, agora é hora de você abrir a boca e também falar com as meninas e também abrir os olhos. Não foi à toa que foi esse o tema escolhido, abrindo os nossos olhos espirituais, né? Então a gente já vem desde segunda-feira caminhando sobre esse tema. E ontem eu tava falando com as meninas que estavam aqui em casa, né? Ontem nós fizemos um estudo bíblico aqui. E a pastora pediu para eu trazer a palavra. E aí eu convidei alguma das meninas que estão comigo aqui no devocional para vir também, né? E foi maravilhoso, né, meninas que estiveram aqui? Foi maravilhoso. Deus é tão bom conosco, Ele cuida tanto de nós, né? E ontem a gente estava comentando sobre isso, né? Muitas falaram, nossa, Andréia, eu nem sabia a questão que você contou do seu testemunho, da comida, né? Nossa, eu nem sabia que era assim que o mundo espiritual se movia. Então a gente tem que saber, né? E ontem eu estava escrevendo sobre isso, que a gente precisa justamente saber com quem que a gente está lidando para usarmos as armas certas. Vem cá, dá um beijo. Tchau, meu marido. Para usar as armas certas para lutar contra o inimigo das nossas almas, né? O mundo espiritual existe, ele é legal, como eu disse, né? Não de joia, mas de leis. E eu e você, nós precisamos entender por quais leis permeiam esse mundo espiritual. E eu deixo uma tarefa para você, não sei se alguém já leu ou se alguém vai aproveitar o final de semana para ler, fazer leitura de Êxodo capítulo 20. Alguém leu? O que tem lá, Andréia, Êxodo capítulo 20? Tem os mandamentos que eu e você precisamos seguir. Então vamos combinar uma coisa, antes da gente orar aqui pra gente de fato entrar, né, continuar na matéria. Se você ainda não leu, eu gostaria que você lesse hoje, porque amanhã, presta atenção, amanhã eu vou falar sobre um tema que muitas pessoas vêm me pedindo para falar. E que agora
após as escamas caírem dos meus olhos, após eu passar por um processo do qual eu venho passando, eu me sinto com autoridade, preparada na Bíblia, com conhecimento da Bíblia e de vida, um conhecimento empírico, para te falar. Amanhã eu vou falar com vocês sobre idolatria, os pecados da idolatria. O que é idolatria? Aonde está na Bíblia? Ah, André, mas idolatria é falado só no Antigo Testamento. Vou te mostrar que tem no Novo Testamento também. Então, assim, leiam lá Êxodo capítulo 20 e venham para cá já com essa leitura amanhã, tá? Que amanhã eu vou falar sobre esse tema. E convite, tem muitas pessoas que estão com os olhos tapados relacionados à idolatria, como eu de fato um dia estive. Amém? Agora, se você puder, né, que eu sei que tem gente que assiste ao devocional indo para o trabalho, mas se você puder, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, desconectasse do mundo natural e se conectasse com o mundo sobrenatural. Fecha seus olhos, por favor. Isso, Êxodo 20, para ler, para vir para cá amanhã com a leitura do Êxodo 20. Fecha seus olhos. Vamos orar. Vamos orar nesta manhã. Vamos juntas pedir ao Espírito Santo para nos direcionar. Vamos juntas pedir a proteção do nosso Pai. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor derrama todos os dias na nossa casa, na nossa família. Por tantas bênçãos que o Senhor derrama aqui no nosso devocional. Que seja um dia de bênção, que seja um dia de paz, que seja um dia de comunhão, Papai amado e querido. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que todas as palavras, todas as orientações que forem ditas nesse devocional de hoje estejam sobre a sua autoridade. Pai, eu te peço, cuida dos meus pensamentos, cuida das palavras que saem da minha boca, cuida das minhas emoções, Papai querido. Que todas as sementes lançadas aqui nesse devocional vão de encontro ao solo fértil, que é o coração das minhas irmãs e dos meus irmãos. E que germine, e que dê bons frutos. E que seja de fato um bálsamo para a vida de cada uma delas. Espírito Santo, tu tens total liberdade aqui no meio de nós, aqui na minha casa, na minha mente, no meu coração e nas palavras que saem da minha boca. Fale comigo e fale através de mim ao teu povo, às tuas filhas. Anjos do Senhor que fazem parte deste ministério tão lindo, tão abençoado, acampem neste momento na minha casa, na minha família, nas minhas emoções, nas palavras que saem da minha boca. Lutem por nós, lutem a favor de nós e que tudo que for dito aqui seja de fato um descortinar no mundo espiritual e na vida de cada uma das minhas irmãs. Em nome de Jesus, todos digam amém. Ontem nós na nossa célula, né, nós falamos sobre o Espírito Santo. Foi tão lindo, foi tão forte, né, foi tão esclarecedor, né, minhas irmãs? E é Ele que é o nosso consolador, Ele que é o nosso direcionador, né? Ele que nos orienta aí por essa vida, é Ele que é o nosso intercessor junto ao nosso Pai. Por isso a importância de você aprender a ter um relacionamento com essa pessoa que é o Espírito Santo. Lembra que eu falei ontem? As pessoas falam assim, o Espírito Santo é uma pomba. Não é, gente. Ontem eu li para você, ele desceu
lá no Jordão, né, em forma de pomba. Lembra? No batismo de Jesus, ele veio ao mundo no Rio Jordão, veio Espírito Santo, Pai e Filho que já estava ali, uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo desceu em forma de pomba. E o que? E neste momento céu e terra se convergiram. Olha que lindo. E aí teve uma unanimidade por meio da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E a partir daí, então, o ministério de Jesus teve início. Isso foi falado ontem aqui no nosso devocional. Nós falamos ontem, nós estudamos ontem, que foi dada uma autoridade para o homem lá no Éden e que essa autoridade foi tirada porque ele não exerceu, né? E aí nós vamos, quando a gente caminha pelo Antigo Testamento, nós vamos ver que nenhum momento, a partir daquele dia que foi tirada a autoridade de Adão lá no jardim, por desobediência, né? Nenhum momento no Antigo Testamento o homem teve autoridade para expulsar o inimigo. É isso que eu quero falar um pouquinho hoje com você, né? Eu tinha notado ontem, mas o Espírito Santo ontem me levou a falar um pouquinho do meu testemunho. Quem estava aqui ontem ouviu meu testemunho falou, comunicou com alguma coisa aí dentro de você. Ontem ele me levou a falar sobre o testemunho, foi muito forte. E hoje eu quero que você entenda, né, que essa autoridade, quando foi tirada lá do homem no Éden, o homem já não teve mais. E quando que retornou essa autoridade, Andréia? Com o que eu acabei de ler, com o batismo de Jesus, lá no Rio Jordão, aonde a Trindade Santa se fez presente. Aí essa autoridade voltou com Jesus, com o ministério de Jesus. Então nós vamos fazer um paralelo. Como era antes da vinda de Jesus, quando o homem não tinha autoridade para expulsar Satanás, e como foi com a vinda de Jesus. Ele caminhou entre os homens, ele viveu o que os homens viviam, né? E como que foi essa autoridade no mundo espiritual de Jesus? Vamos caminhar então? Já tá aí com o seu cafezinho, já tá aí com o seu caderno, já tá aí com a tua palavra. Eu não tô colocando a palavra lá no nosso grupo, porque a gente tá caminhando por diversos versículos, né? Pra gente entender um pouquinho mais. Mas eu quero ler com você, deixa eu ver minha Bíblia aqui. Eu quero ler com você uma passagem que tá lá, se você quiser abrir, fica à vontade, tá? Em 1 Samuel, nós vamos ler do versículo 1 Samuel, capítulo 16. Eu vou ler do 14 até o 23. 1 Samuel, capítulo 16, eu vou ler do 14 ao 23. Se você quiser abrir, fica à vontade. Até abra, porque a gente vai caminhar nessa palavra. Primeira Samuel. Diz assim, ó. Pronto? Amém? Aqui nós vamos ler um texto antes da vinda de Jesus, tá? No Antigo Testamento. Lembra, a autoridade foi tirada do homem lá do jardim. A autoridade foi recolhida. E nós vamos ver aqui que a partir desse momento em que a autoridade foi tirada, no Antigo Testamento não tem, como eu falei, o homem expulsando, né, Satanás. Nós vamos ver aqui o rei Saul possesso, né, o rei Saul diante de um espírito do mal. O que foi feito nesse contexto, né? Nós vamos ver aqui que... Vamos ler para você entender. Amém? Então diz assim o texto, ó. Porém o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e em seu lugar o Senhor mandou um espírito maligno que o atormentava. Alguns dos auxiliares de confiança de Saul disseram a ele:
existe um espírito maligno enviado pelo Senhor que o atormenta. Uai, André, como assim enviado pelo Senhor? Sim, né? Rei Saul, ele começou a ser um rei rebelde, desobediente ao que o Senhor mandava ele fazer. E aí, nessa ocasião que o Senhor permitiu que esse espírito maligno o atormentasse. Então, existe um espírito maligno enviado pelo Senhor que o atormenta. Olha o 16. Se o Senhor consentir, vamos encontrar um bom tocador de harpa, que toque para a vossa majestade, sempre que o espírito atormentador, que o Senhor enviou sobre vossa majestade, e os estiver aborrecendo, disse eles. A música da harpa vai deixá-lo calmo e logo se sentirá melhor. Está bem, disse Saul aos seus servos. Encontrem para mim um bom tocador de harpa e tragam-no. Olha o 18. Um dos servos disse: conheço um dos filhos do homem chamado Jessé, que é de Belém. Ele não somente é um ótimo tocador de harpa, como também é guerreiro forte e valente. Fala bem e é de boa aparência. Acima de tudo, acrescentou o auxiliar de Saul, ele vive em comunhão com o Senhor. Acima de tudo, de ter todas essas características, ele vive em comunhão com o Senhor. Diante disso, Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me o seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, uma vasilha de vinho e um cabrito, e os enviou para Saul por intermédio do seu filho Davi. Ou seja, Jessé, pai de Davi, ofereceu ao rei Saul, né, fez essa oferta de vinhos, de pão, era muito comum naquela época, né? E enviou Davi. Olha o 21. Desde o instante em que Davi se apresentou a Saul, Saul amou e teve admiração por ele. E Davi se tornou o escudeiro de Saul. Então Saul escreveu a Jessé o seguinte: por favor, deixe que Davi continue na minha presença, pois gosto muito dele. E sempre que o espírito maligno enviado da parte de Deus perturbava Saul, Davi tocava a harpa e Saul se sentia melhor. E o espírito maligno se retirava. Olha que forte. Uai, André, mas você acabou de falar que naquela época, né, o homem não tinha autoridade, né, para expulsar o inimigo. Então, como que Davi tocava e o inimigo ia embora, né? O espírito maligno saía, deixava de atormentar Saul. Porque ali o espírito maligno ia embora, minhas irmãs, não era por causa da pessoa, não era por causa da harpa, do instrumento que estava sendo tocado, mas por causa do coração de Davi. Lembra que eu falei essa semana? Deus, ele conhece o nosso coração. Deus, ele sonda os nossos corações e ele sabe o que há dentro do nosso coração. E a palavra nos fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha um coração de adorador. Então, o que trazia a presença de Deus naquele lugar, né? O que trazia a presença de Deus sobre aquele homem que estava atormentado, a palavra diz isso. O que atraía a presença não era a harpa, não era um instrumento, mas era o coração de adorador de Davi. Quando ele tocava, o Senhor vinha em espírito, presta atenção, e o espírito imundo que estava em Saul se incomodava e saía. Ele saía. Agora nós vamos parar aqui só para a gente refletir. O Senhor, nosso Pai, ele tem buscado verdadeiros adoradores.
Pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Presta atenção no que eu vou te falar, minha irmã. Quando a gente tá lá no culto, no momento de ofertar os nossos dízimos, né? De devolver as nossas ofertas, aquele momento lá é um momento de muita simbologia, né? A gente analisar. Peraí, eu estou ofertando a Deus, ou estou dizimando a Deus algo que Ele já me deu. Não tem nada na minha vida e na sua vida, minha irmã, que não foi nos dado por Deus. Ele nos deu vida, Ele nos deu casa, Ele nos deu família, Ele nos dá alimento, Ele nos dá condição para comprar o carro, né? Para trazer alimento para dentro da nossa casa. Ele proporciona o trabalho. Então ali, é engraçado a gente olhar por essa visão. Eu quero que você olhe por essa visão hoje. Ali no momento de ofertas, dízimos e ofertas, na realidade nós estamos devolvendo para o Pai o que é do Pai. E que foi através do amor dele, da misericórdia dele, é que ele nos entrega e eu devolvo. É como se fosse assim, ó, Dia dos Pais, lembra quando você era pequenininha? Dia dos Pais, Dia das Mães, pensa aí. Aí a escola pede, né, traga um dinheiro para comprar uma lembrancinha. Quem já passou por isso? Eu já passei. E lá, quando criança que éramos, nós comprávamos o presente do nosso papai, da nossa mamãe, com o dinheiro do papai e da mamãe. Não era assim? Porque a gente não trabalhava. É assim que a gente se comporta com os nossos dízimos e ofertas. Nós levamos até Deus o que é de Deus. Porque antes Ele nos deu. E aí eu devolvo porque antes Ele me deu. Agora, olha que engraçado. A única coisa que eu oferto, que eu ofereço a Deus, que Ele não me deu, é a minha adoração. É o meu louvor. Isso tem que partir de mim. Então, adorar ao Senhor, por isso que eu falo para vocês, coloquem louvores aí nas suas casas, né? Ontem a Gi estava aqui, mas a Maria Júlia, filhinha dela, e foi muito engraçado, né? Ela falando que na casa dela tem essa rotina mesmo de oração, de louvor, e que a Maria Júlia esses dias abriu uma live já, louvando, falando de Deus. Olha que gracinha. 8 anos, né, Gi, que a Maria Júlia vai fazer? Por quê? Porque mais do que ela viu a mãe dela falando, ela vê a mãe dela de fato se comprometendo e se comportando, colocando louvores, colocando pregações. Então, o coração adorador é um coração que é agradável a Deus, porque é algo que parte de você para com Deus. Ele não te deu antes, você oferece primeiro. Eu acho isso muito bonito. E Davi, ele tinha esse coração de adorador. Davi tinha um coração adorador. Bom dia, Lúcia, bem-vinda. E o seu coração? É o seu coração um coração de um verdadeiro adorador? Eu tenho pensado muito sobre isso. Aí você pode me perguntar assim, Andréia, mas esse espírito que estava em Saul, né, esse espírito maligno, ele voltava quando terminava aquele momento de adoração? Tanto voltava que no fim, quem sabe como foi o fim do rei Saul? Alguém já leu essa passagem? Sabe me contar como foi o fim de rei Saul? Coloquem aí, se alguém sabe, pode colocar aí. André, eu sei. Saul morreu assim, assim, assim. Alguém sabe? Voltava. Porque lembra que eu falei que o Senhor vê o nosso coração? O coração de Davi era um coração de um verdadeiro adorador. E Saul já vinha de muitas situações contrárias à vontade de Deus. Saul já vinha desobedecendo ao Senhor.
Deus não estava satisfeito com o governo de Saul mais. Ele já estava desobedecendo. Por isso foi permitido que esse espírito maligno o atormentasse. Vamos ver do que Saul morreu? Quem quer saber? Eita glória, que esse café hoje tá forte. Anda um pouquinho aí na sua Bíblia. Aí em 1 Samuel. Vai lá no capítulo 31. Abre aí que tá facinho. No mesmo capítulo que a gente... No mesmo livro que a gente tá, gente. 1 Samuel, capítulo 31. Vamos ver o desenrolar dessa história pra você entender. Tá assim, ó. Lá no versículo 4. Então Saul disse ao seu escudeiro: tire a sua espada e atravesse-me, antes que esses filisteus, adoradores de deuses falsos, me prendam e me torturem. Porém, o seu moço teve medo de matá-lo. Então, Saul tomou sua própria espada, atirou-se sobre a ponta da lâmina e essa atravessou o seu corpo. Vou ler de novo. Então, Saul tomou sua própria espada, atirou-se sobre a ponta da lâmina e esta atravessou o seu corpo. Como foi a morte de Saul, minhas irmãs? Por que Saul morreu? Como foi o fim desse rei? Vocês entenderam o que eu li? Vamos ver se vocês entenderam. Coloca aí do que Saul morreu. Então, Saul tomou sua própria espada, atirou-se sobre a ponta da lâmina e esta atravessou o seu corpo. Do que Saul morreu, minhas irmãs? Saul morreu suicidado. Ele tirou sua própria vida. Agora nós vamos entrar num ponto. Suicídio. Eu sei, eu trabalho, né, com emoções, eu ajudo mulheres a lidar com situações do passado, com situações atuais. Na minha família já teve caso de suicídio, na família do meu marido também, né? A mãe dele, inclusive, morreu suicidada. E prestem atenção, minha irmã. Eu acho válido esclarecer algumas coisas aqui, né? Primeiro, gente, vamos combinar. Ninguém tira a própria vida se não estiver sofrendo influência por um espírito imundo. E viu o que aconteceu com Saul quando a gente leu agora há pouco aqui atrás? Que ele era atormentado. Quantas pessoas hoje carregam na sua família marcas de suicídio? Quantas pessoas hoje, quantas famílias hoje carregam na sua vida, na sua família, nas suas gerações, marca de sangue? Mancha de sangue na sua família por suicídio, por abortos, por homicídios. Isso tudo tem uma legalidade no mundo espiritual. Isso tudo, lembra que ontem eu falei das portas que o próprio homem abre para que o inimigo haja? Isto é uma porta que está aberta, dando autoridade para Satanás exercer o seu ministério, que é matar, roubar e destruir. Ninguém
Ninguém, deixa eu te falar, a maioria das pessoas que eu atendi até hoje, das mulheres, eu sempre faço essa pergunta quando eu tô ali entendendo o caso delas. Você já pensou ou já tentou suicídio? A maioria já pensou ou já tentou. E a maioria teve casos de suicídio consumado na família. Isso é uma porta. Deixa eu te falar, minha irmã. Eu e você, quando eu falo homem, somos eu e você, é o ser humano. O homem possui um instinto nato de sobrevivência. Nato. Quando a pessoa tira a sua própria vida, ela não quer morrer. Ela quer matar uma dor que tá dilacerando. Eu não aguento mais. Tá sofrido demais, tá doído demais. Porque nós temos instinto de sobrevivência. Se você vê os filmes, né? Lembra do Titanic? Quem lembra? Quem assistiu? O barco afundando e as pessoas ali lutando até o último segundo para sobreviver. Gente, eu assisti um filme tem um mês. Assistiu eu, meu filho e meu marido. Depois vocês assistem, tem na Netflix. Deixa eu ver se é esse o nome aqui para eu não falar errado. Deixa eu ver se é esse aqui, peraí. Deixa eu pesquisar aqui. Para eu falar para você assistir, vocês vão entender. Nós fomos feitos para sobreviver. Nosso instinto, é de sobrevivência. Imagens. Chama Sociedade da Neve. Tem na Netflix, tá? É esse aqui, Eita, deixa eu fechar aqui. A Sociedade da Neve. Vocês assistam. Vocês vão ver o que é instinto de sobrevivência. Então, uma pessoa, minha irmã, que chega a esse ponto, e nós temos o exemplo aqui do rei Saul, ela está sob influência de um espírito imundo. E quantos casos a gente vê, né? Tirar a própria vida, minha irmã, não é normal, não é natural. E quanto a gente tem visto isso nos noticiários, e quanto a gente tem presenciado, eu presenciei isso na minha família. Conheço pessoas que também presenciaram isso, vivenciaram isso nas suas famílias. E se isso não for, presta atenção, levado na cruz, e se isso não for confessado, e se você não se arrepender, não pedir perdão, isso fica passando de geração em geração. Porque o único que é dono da nossa vida é Deus, porque foi o único que nos deu a vida. É Ele. Eu e você, mulher, nós não fazemos filhos. Quem faz filhos é Deus. Nós somos um espírito que vive num corpo e que possuímos uma alma. Lembra quem estava na oração da madrugada? Foi nos dito assim, o Senhor nos levou lá em Ezequiel, capítulo 37, se eu não me engano, Vale dos Ossos Secos, que ele ordenou que os ossos se juntassem, começou a criar pele, criar carne, porém eles não tinham vida, porque o que dá vida é o sopro do Espírito. É Deus que faz homens e mulheres. É Deus que faz os nossos filhos, nós não fazemos filhos. Quem faz filhos é Deus. Porque homem e mulher não sabem fazer espírito.
Olha a magnitude disso. É Deus que faz. E Ele precisa de nós, enquanto casal, para entregar esse bebezinho que é gerado no ventre da mamãe. Mas é Ele que fez. Presta atenção. Ele é dono da sua vida. E se alguma coisa se atenta contra a sua vida, é espírito imundo, espírito de morte. E o espírito e o suicídio de Saul aqui na palavra que nós acabamos de ler é a prova maior do que ele continuava endemoniado. Ele continuava sob a influência de espíritos malignos ou de espírito maligno. Então prestem atenção. Às vezes acontecem essas coisas e a gente não dá, né, a devida atenção. A gente olha e fala assim: aconteceu porque tinha que acontecer. Aconteceu porque, né, a gente fica tentando justificar, não. Lembra que eu falei ontem para vocês? Nem tudo é espiritual. Mas tem coisas, minhas irmãs, que é inquestionável. E nós temos exemplos bíblicos. Quer ver outro? Não precisa abrir. Eu vou ler com você também no Antigo Testamento. Olha quando o próprio Deus dizia: eu repreenderei o devorador. Tá lá em Malaquias 3:11. Se vocês quiserem anotar, Malaquias 3:11, o próprio Deus, e isso eu tô falando do Antigo Testamento, quando a autoridade foi tirada. Eu mesmo repreenderei o devorador, diz Deus. Ou então nós vamos ver lá em Zacarias 3:2, o Senhor te repreenda, Satanás. Não tinha autoridade do homem. Não tinha. Havia perdido lá no jardim. Agora eu quero te chamar a atenção para ontem a profecia que nós lemos. Deixa eu pegar aqui, não precisa abrir. Eu passei também para você ler. Lembra Isaías 61? Se alguém leu, se não leu, leia. Olha o que diz a profecia. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Eu quero que você preste atenção aí, ó. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. O que isso quer dizer, Andréia? Do que isso está falando? Está falando do mundo natural? Não. Está falando do mundo espiritual. Libertação aos cativos. Então o que a gente pode imaginar? Que existem pessoas em cativeiros. Que existem pessoas algemadas. Que existem pessoas que estão sobre o poder e o cativeiro de Satanás. É isso que está dizendo aqui. Pregar as boas novas, curar os quebrantados, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Foi para isso que Jesus veio. E a autoridade voltou para a terra com a vinda de Jesus lá no Jordão, lá no batismo. Falei no início.
É muito forte, não é? É muito forte. Eu falei pra você agora há pouco do suicídio. E tem tantas outras questões que eu vejo que são tão pouco abordadas, mas que são necessárias pra gente entender. Por que eu quero que você leia Êxodo 20? Porque lá tá as leis que Deus deixou para mim, para você seguirmos. E o que eu tenho que pensar quando eu não ando naquelas leis que o Senhor deixou para mim, quando eu desobedeço algumas coisas? Quando eu desobedeço algumas coisas, não, quando eu desobedeço tudo que tá lá, eu vou ter consequências. E consequências geracionais. Geracionais. E quando Jesus veio, eu falei isso ontem, né? Ao entrar em uma sinagoga, ele mesmo lê a profecia a respeito dele. Quem viu The Chosen viu essa cena. Quem lembra? Ele entrou na sinagoga, trouxeram para ele Isaías 61, aonde falava da vinda do Messias, e o próprio Messias leu. Tanto é que no final, vou ler só o finalzinho, tá? Ele fala assim, ó: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Eu sou o Messias. Aí lembra lá na cena do The Chosen, eles brigam com Jesus, Jesus vai lá para um penhasco, né? Tem toda uma situação lá, porque eles não aceitam. Por quê, gente? Porque aquele povo, aqueles doutores, aqueles mestres da lei, eles liam esse texto, imagino eu, diversas vezes na sinagoga. Pregava que o Messias viria, mas ainda assim, eles não eram capazes de reconhecer. Eles não foram capazes de reconhecer quando o próprio Messias veio. Eles olhavam para aquele texto e falavam, é simplesmente uma palavra profética. Mas na cabeça deles, aquela profecia seria assim, vai vir um líder político. Por quê? Porque eles, os doutores, os mestres da lei, eles entendiam de letra. É como nos dias de hoje assim, eu entendo tudo de Bíblia, eu sei tudo de Bíblia. Não adianta nada você entender tudo de Bíblia, saber, né, saber tudo, ter todas... isso tá em Jeremias capítulo tal, versículo tal. Tem gente que é assim mesmo, glória a Deus por isso. Mas você não entender da necessidade do seu irmão, você não abrir os seus olhos espirituais e estender as suas mãos em direção ao seu irmão, de nada adianta. A letra sem o espírito são vãs repetições. E era assim que eles se comportavam. E eles achavam, vai vir um libertador político. E quando Jesus fala que veio para libertar os cativos, ele não fala sobre político. Porque assim, não é necessário ter unção do Espírito para libertar as pessoas que estão cativas no mundo natural, vocês concordam? Mas nas regiões celestiais é necessário. É necessário, e era disso que ele falava. Eu vim para libertar os algemados, os cativos no mundo espiritual. Então essa profecia, ela fala sobre a vinda de Jesus e a libertação que ele nos daria no mundo espiritual, não é nesse mundo. E para isso acontecer, Jesus também, né, teve que passar por um tempo. Teve um tempo também para se cumprir, ele teve que passar por etapas. Gente, isso falou tanto ao meu coração, porque às vezes a gente quer pular etapas na nossa vida, né? Ontem alguém perguntou a questão do batismo, né? Eu também fui batizada na igreja católica, pequena, bebê, né? Tive padrinho de batismo, tive todos aqueles rituais.
Mas hoje, um pouco mais conhecedora da palavra de Deus, não é isso. A palavra de Deus, ela nos ensina como, Andréia? Como é o direcionamento da palavra de Deus quanto ao batismo? Domingo passado, na igreja, foram apresentadas 2 crianças, 2 bebês. E Jesus também passou por essa fase. A mãezinha dele também foi lá no templo apresentá-lo. Só que quando que ele foi batizado? Até 30 anos, ele estava ali sobre os cuidados do pai, a responsabilidade do pai. Ele passou primeiro por um tempo de submissão a regras, não foi isso? E somente na idade de maturidade que ele pôde de fato assumir o papel de Messias e pôde de fato exercer o seu ministério. E a gente vai ver que Jesus foi batizado já crescido, porque ele tinha maior entendimento. É isso que acontece hoje na nossa igreja, na minha igreja lá que eu frequento, por exemplo. É assim. Tem que ter um entendimento do que está fazendo. Não é simplesmente, eu vou porque minha mãe mandou ir, eu vou porque meu amigo está indo. Não, você tem que saber de fato o que você está fazendo. É isso a questão do batismo. E ele andou em submissão ao Pai. Então tem tudo o tempo certo. E glória a Deus, agora voltando à autoridade, glória a Deus que essa autoridade voltou. Andréia, você falou lá quando o homem não tinha autoridade, e agora com a vinda de Jesus? Vou ler um texto para você que mostra Jesus exercendo essa autoridade. Se você quiser anotar para você ler, anote. Se você quiser procurar, e se você é rápida para procurar, procure. Mas não perca aqui a leitura, ó. Tá lá em Lucas capítulo 8. Lucas 8. Quem quiser abrir, abra. André, eu não consegui encontrar. Anote, depois você leia, tá? Anote, depois você leia. Deixa eu só abrir um complemento aqui. Lucas capítulo 8. Vamos lá? Diz assim, eu vou ler do 27 ao 33. Quando Jesus estava saindo do barco, um homem da cidade de Gadara veio-lhe ao encontro. Estava endemoniado. Havia muito tempo. Sem casa e sem roupa, vivia no cemitério entre os sepulcros. Presta atenção, irmãs. Logo que viu Jesus, deu um grito e caiu aos seus pés e disse-lhe em alta voz: "Que quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo?" Não era o homem que estava falando, tá? Era o demônio que estava falando pela boca daquele homem. "Por favor, eu suplico, não me atormente." Pois Jesus já havia ordenado ao demônio que saísse dele. Este muitas vezes havia dominado o homem de tal modo que mesmo quando preso, com correntes nos pés e nas mãos, aos cuidados de guardas, logo arrebentava tudo e corria para o deserto, inteiramente dominado pelo demônio. "Qual é o seu nome?" perguntou Jesus. "Legião", respondeu ele, porque o homem estava dominado por muitos demônios. E imploravam para que não mandasse para o abismo. Os demônios, viu? Ali perto havia uma grande manada de porcos comendo na encosta da colina, e os demônios rogavam-lhe que os deixasse entrar nos porcos. E Jesus lhe deu permissão. Então os demônios deixaram o homem e entraram nos porcos, que imediatamente se jogaram por um despenhadeiro abaixo, em direção ao lago, onde todos se afogaram. Autoridade. Saiam, saiam. Ele exercia, Jesus exerceu essa autoridade. E por que os porcos falaram assim? Nos deixa, eles pediram, né? Nos deixam entrar nesses porcos. Por quê, gente? Um espírito, presta atenção, aleluia.
Um espírito sem um corpo no mundo natural é ilegal. Ele não pode ficar. Por isso que existe nessas seitas, nesses terreiros de macumba, né? Esses negócios aí, eles incorporam. Eles precisam de um corpo para ter legalidade, para entrar no mundo natural. Por isso que Jesus, ele teve que nascer de barriga de mulher, para ele ter um corpo. Porque lembra que eu falei lá atrás, nós somos espírito. Nós somos espíritos, moramos aqui num corpo, porque nós precisamos, enquanto estiver no mundo natural, de um corpo. Mas nós somos espírito, que mora num corpo que possui uma alma. Por isso que eles precisam de um corpo. Por isso que esses outros caminhos aí, eles incorporam. André, e por que eles incorporam quando alguém da legalidade, né? A pessoa precisa estar com a vida toda bagunçada. Que aí eles encontram morada. Jesus expulsou daquele homem. Olha que interessante, eu não sei se você prestou atenção. Essa passagem aqui que falava assim, sem casa e sem roupa, vivia no cemitério, entre os sepulcros. Esse homem era totalmente possesso por demônios. Ele vivia como um andarilho. Então hoje, minhas irmãs, quando você olhar com pessoas que estão aí na rua, né, sobre efeito de drogas, de álcool, quando eu vim de São Paulo pra cá, porque eu peguei um ônibus, gente, a gente passou num lugar, mulheres e homens totalmente jogados à mercê. À mercê. Meu Deus. É muito triste, minhas irmãs, mas existe. Tá aqui na palavra, né? Eu tô inventando. E quando você tá diante de uma situação dessa, você está em santidade, você já fechou todas as lacunas que liga, que dá legalidade pro mundo espiritual, maligno agir, você tem essa mesma autoridade de Jesus. Você tem. Mas eu sempre tenho falado isso primeiro. Eu tenho, você tem que analisar a sua vida. Lembra que eu falei ontem? Não deixar nenhuma unha sua lá no mundo espiritual. Não deixar nenhuma unha sua com o inimigo. Renunciar, confessar os seus pecados, pedir perdão, desligar aqui na terra, desligar no céu e se posicionar. Porque existem. Nós vimos quando o homem perdeu a autoridade, o próprio Deus expulsava, repreendia. E nós vimos agora com a vinda de Jesus, Ele expulsando, Ele repreendendo, Ele exercendo a autoridade espiritual. Para finalizar, o mundo espiritual existe. Tá aí na palavra. Para quem quiser ver. Muitas pessoas ignoram, muitas pessoas acham mais fácil fazer de conta que isso aí é misticismo. Não é, minha irmã. Existe. Existe. Não é à toa que eu tô essa semana toda te mostrando aqui na palavra, né, com situações que aconteceram de fato. Nós falamos hoje sobre o suicídio. É um espírito de morte que ronda na família. E o que Satanás veio para fazer? Matar, roubar e destruir. Eu quero ter a oportunidade de falar com vocês sobre aborto. Não vai ser essa semana, né? Porque é um tema muito forte também. Não sei, de repente eu faço uma reunião aqui em casa para falar com as mulheres sobre isso. Né? Isso tem incomodado muito o meu coração. Mas não ignore, não. Né? Presta atenção, avalie o comportamento, né? Fica esperto ao que anda acontecendo repetidamente na sua vida, na sua história, e que às vezes está resbalando até nos seus filhos. Eu acredito que papai permitiu que eu falasse desse tema essa semana com você, para que de fato os nossos olhos espirituais fossem abertos.
e para que você se posicionasse. Eu falo que é posicionar na brecha mesmo. E lutar por você e pelos seus. Amém? Tarefa. Qual que é a tarefa que eu falei no início? Leitura de Êxodo capítulo 20, onde está falando sobre os mandamentos. Êxodo capítulo 20. Lindo, né? Ah, é lindo. Vocês lêem lá. Depois amanhã eu explico, porque não dá mais tempo para a live não correr o risco de cair, tá? Gente, fez sentido para vocês? Vocês conseguiram ter a dimensão, a grandiosidade? Eu vejo que é muito pouco falado, né? Fez sentido aí pra você? Você entendeu alguma coisa? Né? Eu não tô falando pra você ficar com medo, não. Tô falando pra você abrir seus olhos espirituais e entender que há um mundo espiritual, sim, né? Ele existe. E que a gente não pode simplesmente olhar só o que a gente quer olhar e fazer de conta que não existe. Amém? Então amanhã a gente se vê às 6h57 da manhã. Eu te espero aqui. E onde nós vamos falar sobre idolatria. Tá bom? Chama alguém. Esse devocional vai ficar salvo. E tá lá no YouTube. A partir de umas 12h30, 3h, tá, gente? Tá demorando mais pra carregar o YouTube. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas eu aviso vocês nos stories. Beijo no seu coração. Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Às 6h57. Amém? Deus abençoe.